Queridos alunos e alunas da primeira série, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós faremos as correções das aulas do dia 1º de abril e do dia 28 de abril. Na nossa primeira aula, do dia 1º de abril, nós faremos, foi sugerido, pelas listas de exercício, conteúdos de revisão do nosso primeiro bimestre. E com isso, então, nós faremos um fechamento de todo o estudo feito nesse primeiro bimestre. Então, o título dessa primeira aula é Contradições da Sociedade Moderna, Positivismo de Augusto Comte. Na nossa segunda aula, nós faremos iniciaremos o nosso segundo bimestre do ano de 2020, com o conteúdo a Sociologia de Émile Durkheim. Dando prosseguimento às nossas correções, nós vamos iniciar com uma primeira atividade, primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é a seguinte: uma das perguntas mais frequentes sobre a disciplina de sociologia é: para que serve a sociologia? E explica a importância dessa matéria. Então, eu quero falar para vocês que toda a correção já está registrada aí, também para vocês corrigirem, foi registrado, e vocês poderão estar acompanhando, pelo escrito que foi feita no PowerPoint para vocês, tá? Mas nós faremos assim algumas explanações para ficar mais claro para vocês o conteúdo. Então, nós sabemos que a sociologia é uma ciência extremamente importante para o mundo que nós estamos vivendo, porque além de buscar a compreensão, as causas e as consequências do que ocorre no mundo, a sociologia ajuda-nos a entender e procurar respostas, que solucionam os males que estamos vendo e vivenciando na atualidade. Por exemplo, a criminalidade que acontece no mundo, no Brasil, os problemas da educação, a pobreza, as desigualdades sociais que ocorrem na sociedade. Agora, pensando mais no hoje, a sociologia, pensando sociologicamente, sobre a nossa pandemia desse Covid-19. Então, a gente percebe assim que não existe fronteiras, capaz de barrar essa disseminação de imediato. E mesmo uma maneira de evitar, essa discriminação, dessa pandemia. Então, a gente percebe assim que não tem classe social nesse momento, que às vezes as pessoas, uns são mais informados, outros menos informados, e que tudo isso, gente, está associado também, seria assim, ao entendimento de cada grupo. Então, tem grupos econômicos que vai ter mais condição de participar, de fazer seu isolamento. Outro grupo não vai poder fazer esse isolamento total devido às condições econômicas, às vezes vai ter que trabalhar. Então, assim, dentro desse parâmetro sociológico, nós percebemos também, assim, que hoje não existe fronteiras, para esse Covid-19, não existe fronteira territorial, e que foi espalhado para o mundo inteiro. Então, é uma maneira da gente ver e perceber a importância da sociologia na análise, na consequência, dessa pandemia, e como está afetando todos os níveis sociais. Então, a gente, com isso, então, valoriza ainda mais nosso estudo dentro da sociologia. Observemos, então, agora nessa segunda pergunta, que mostra para a gente uma charge. E essa charge é muito interessante. Ela vem nos chamar a atenção para as necessidades do nosso profissionalismo, do nosso trabalho, do nosso profissionalismo como estudante também seria o caso, Como?
na nossa assiduidade, em tudo que a gente faz, no nosso zelo pelo patrimônio público que nós usamos, da nossa diferenciação entre o patrimônio, entre o público e o privado, que tanto nós falamos nas nossas aulas também. E também nos remete a questionarmos sobre nossas relações interpessoais, no sentido de nós respondermos, né, aos objetivos que se espera, né, das nossas atividades, ou seja, no sentido do uso, né, no nosso colégio, das coisas que nós temos necessidade de fazer, também da nossa, seria assim, da nossa responsabilidade também como estudante. Também aqui, falaremos também dessa terceira questão, que nos pergunta quais foram os principais fatos sociais que propiciaram o surgimento da sociologia. Já falamos bastante sobre isso, mas a gente vai fazer também uma retomada. Então, gente, aqui a preocupação, né, como já foi falado, seria assim, as duas revoluções francesas, né, que deram início, as duas revoluções francesa e industrial, foi que deram início, então, seria assim, o questionamento, né, para o surgimento da sociologia, porque nós já falamos que a sociologia é fruto da Revolução Francesa Industrial, principalmente da Revolução Industrial. Por quê, gente? Os estudiosos da época, principalmente os filósofos, os historiadores, os economistas, eles estavam assim, muito preocupados com a degeneração que estava acontecendo na sociedade pós-moderna. Degeneração seria no sentido da ética, da moral e também dos princípios, né, religiosos que estavam sendo banalizados. Então, principalmente aqui vai surgir então a pessoa, né, o filósofo, né, Augusto Comte, para fazer um estudo, né, de como deveria mudar, como deveria proceder seria o encaminhamento, né, para uma nova mentalidade no sentido de vivência para essa sociedade pós-moderna. Então foi daí então que surgiu a sociologia, buscando assim todas as explicações para as relações interpessoais dos indivíduos. Então, nessa segunda questão, nós vamos observar essa charge, e o que nos chama a atenção seria a necessidade do nosso profissionalismo, no nosso trabalho, em todas as atividades que nós formos exercer, qualquer atividade. Por exemplo, você como estudante, ter o zelo, né, ter assiduidade, ter responsabilidade como tal. E também, gente, nos remete também para as nossas relações interpessoais, no sentido de responder aos objetivos, né, daquela tarefa que nós nos propusemos. Seria assim, aquele compromisso de não misturarmos, né, o social, seria não misturarmos as nossas relações de contexto privado com o contexto público, certo? E também ela faz uma crítica também, né, à concorrência do trabalho, é claro, né? E seria assim, uma maneira de nós questionarmos como está o nosso convívio social entre as gerações, principalmente no Brasil e no mundo. Também aqui nós temos o terceiro item, né, que fala sobre quais foram os principais fatos históricos sociais que propiciaram o surgimento da sociologia. Então nós sabemos, né, que a sociologia é fruto filha da Revolução Francesa e Revolução Industrial. Principalmente aqui nós vamos falar da Revolução Industrial. Então, nesse período, né, de sociedade pós-moderna, houve uma preocupação assim, bastante acentuada, principalmente dos filósofos, dos economistas, dos historiadores, com relação à vivência, né, das pessoas nessa sociedade, porque percebeu-se que havia uma degeneração dos costumes, da ética, costumes morais, religiosos. Então, eles buscaram fazer o quê? Fazer toda
essa retomada, né, de relações sociais, para que se valorizasse mais o ser humano. Então surge o quê? Nasce então a sociologia de Augusto Comte, buscando então a valorização das relações interpessoais. Nessa quarta questão, nós pedimos que vocês fizessem um relato do que estudou sobre o conhecimento do senso comum. Então, esse conteúdo aqui, vocês devem estar assim, tranquilo, porque nós falamos bastante em sala de aula, vocês expuseram o pensamento de vocês, mas a gente vai falar um pouquinho, né? Então, o conhecimento do senso comum é aquele conhecimento que deriva das experiências do nosso cotidiano. Então, refere-se o quê? Aos nossos costumes, às nossas práticas de tradições que orientam, né, a vida de uma sociedade. Então, por isso mesmo que esse conhecimento ele é considerado um saber informal e que não exige elaboração teórica para nossas expressões desse conhecimento, ou seria, não exige experimentação, seria assim, um aprofundamento desse conhecimento. E a gente cita como exemplo algumas coisas que são faladas, de algum conhecimento que são falados no dia a dia, colocado em prática, né, por nós. Por exemplo, chá de boldo cura problemas de fígado, de grão em grão a galinha enche o papo, cada macaco no seu galho, devagar se vai longe, água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. E outra coisa também que a gente fala muito, né? Em time que está ganhando, não se mexe. E não sei se eu já falei, né? Que a união também faz a força. Depois também, ainda, nesse slide, a gente colocou também, né? Para vocês fazerem uma diferença entre os conhecimentos. Então, nós temos o conhecimento do senso comum, então a gente não vai falar porque vocês já foi falado anteriormente. Daí, então, a gente passa, né, para o nosso conhecimento teológico, o conhecimento religioso. Esse conhecimento religioso, então, é baseado na nossa fé. Seria assim, além do nosso conhecimento, estaria baseado na fé. É um conhecimento sobrenatural. Depois nós temos também o conhecimento científico. O que é conhecimento científico? São os fatos, né, cientificamente comprovados. Através de quê? Através da observação e da experimentação também. E, por fim, nós temos o conhecimento filosófico, que faz o quê? Um questionamento, né, de tudo que está inserido na nossa vida, sobre as questões também subjetivas, questões religiosas e questões também materiais e imateriais. Bom? Então, agora passando já para a sétima pergunta, aqui fala o seguinte, né? Pergunta para a gente. A sociologia também são questões que foram já explicadas para vocês, mas que a gente vai fazer uma retomada. A sociologia, então, ela nasce no século XIX. Sabemos disso, né? Após as revoluções burguesas, sob o signo do positivismo, elaborado pelo sociólogo Augusto Comte. Segundo a sociologia, o espírito humano é regido, então, por 3 estados, né? Quais são esses? Eu peço para vocês citarem, né? Quais são esses 3 estágios? Os 3 estados. É o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivista, de Augusto Comte, né? Claro, né? Então, aqui, por exemplo, no estado teológico, a gente poderia falar que todo indivíduo passa pelo seria o estágio inicial da vida da pessoa. O estado teológico é o estado em que a pessoa passa, seria no sentido mais religioso, né, das coisas. É aquele em que o espírito humano busca explicações para os fenômenos sociais da natureza. Seria tudo baseado, tudo que acontece na vida seria baseado como uma ação divina. Por exemplo, nessa pandemia, poderia ser justificado como um castigo dos deuses, né, contra a natureza e contra a natureza humana também. Depois nós temos o estado metafísico. Então,
aqui já começa a haver uma evolução, né, da pessoa, no sentido de enxergar, seria assim, começa a entender que a razão começa a fazer parte também das explicações, das perguntas, né, a razão e também o exercício científico. E por fim, nós temos também o estado positivo, como quando os fenômenos não dependem mais só da vontade divina, e que o conhecimento científico passa então pela razão e empregado de maneira assim, mais uma perfeição, né? Perfeição da ciência, pela observação, pela comprovação. Esse é o último estágio então da nossa evolução mental, né? A evolução então do nosso conhecimento humano. Bom, gente, nessa sétima questão, é uma questão assim, muito importante, né, para a gente estar entendendo, né, sobre a sociologia. Então eu pergunto, surgindo no momento de consolidação da sociedade capitalista, a sociedade tinha uma importante tarefa a cumprir. A sociologia, desculpa, gente, a sociologia tinha uma importante tarefa a cumprir na visão dos seus fundadores, dentre os quais se destaca Augusto Conte. Comente como se apresentava a sociedade nesse período. Então, nesse período, a sociedade pós-moderna se apresentava com uma grande desigualdade social, prevalecendo principalmente a fome, né? Que alastrava-se pelos centros urbanos, porque muitas pessoas, né, tinham vindo, né, da zona rural e a cidade tinha se inchado bastante. Então, com isso, havia assim, uma desigualdade social muito grande nos centros urbanos. E também, ao mesmo tempo em que os antigos paradigmas medievais e o antigo regime absolutistas, então, eram aos poucos superados. Então, esses estudiosos, principalmente os filósofos, os historiadores, eles ficaram assim meio que pasmos, assustados, né? Por esse surgimento dessa nova sociedade tão complexa e tão diferente, tão desconhecida até então. Então, os intelectuais tiveram, então, o cuidado, né, de procurar entender esse novo modelo social que surgia, que era completamente diferente de tudo que tinha acontecido até então. Então, graças a Augusto Comte, então, surge essa corrente, né, sociológica, o positivismo, e que foi proposto por ele para que se entendesse melhor, né, a nova organização social que surgia, que tanto estava assustando os pensadores e que estava também modificando a vida das pessoas. Também nós vamos ver, né, sobre essa influência, né, do positivismo aqui no Brasil. Então, a gente pergunta, né, a bandeira nacional, que é o símbolo maior, né, da nossa República Federativa do Brasil, ela contém, então, né, nos seus dizeres, né, como símbolo, né, ordem e progresso. E o que significa esses dizeres, né? Qual a origem de quem é o pai dessa teoria? Então, nós colocamos aqui, né, Augusto Comte, e essa corrente, né, filosófica é a corrente do positivismo, que foi adotado, né, como lema da nossa bandeira, ordem e progresso. Pensando um pouquinho agora, por que, gente? Até então, a nossa bandeira vigente era a bandeira do Império, que era representada pelo café e pelo tabaco, porque essas duas economias eram símbolos, né, dos produtos agrícolas do Brasil imperial. Então, com a proclamação da República, então viu-se a necessidade de introduzir o Brasil em uma nova ordem econômica. Essa ordem, então, principalmente baseada, né, nessa teoria progressista, positivista de Augusto Comte, que estava assim a todo vapor, principalmente na França, né, que era uma das nações mais desenvolvidas na época. Então, nós adotamos, né, como lema, nós pegamos, né, como lema esses dizeres, ordem e progresso, né?
que significava o quê? Tendo o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então, como foi falado, Augusto Comte, ele apostava no progresso moral e científico da sociedade por meio da ordem e do desenvolvimento das ciências. Esse pensador, né, ele estabelece uma espécie de hierarquia e de valorização para as grandes ciências, né? Então a gente citou aqui, né, quais Augusto Comte considerou assim das ciências em estudo as mais importantes. Então ele enumerou aqui a matemática, a astronomia, a física, a química, moral, a biologia e a sociologia. E depois também a gente pergunta, né, qual seria a influência do positivismo no Brasil? Então, no Brasil, o positivismo, gente, ele influenciou fortemente os políticos e principalmente os militares da época, ligados então na pessoa, né, do primeiro presidente da República, que foi o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Por quê? Porque em 1889, o que aconteceu no Brasil? Houve a deposição então de Dom Pedro II e Deodoro da Fonseca tornou-se o primeiro presidente do Brasil. E com isso, o que ele fez? Ele implantou também, ele então introduziu no Brasil essa tentativa de fazer do Brasil um país baseado então no positivismo, na ordem, no progresso, em substituição àquele Brasil agrário que até então estava vigente, né, nas nossas concepções econômicas. Então, com isso, ele passa a cultivar, né, a imposição da ordem social para chegar-se ao progresso. Também nós podemos, lembrando, né, que toda essa corrente positivista contribuiu também, né, para desenvolver essa nova ordem, também até econômica no Brasil. E influenciou grandemente, então, na abolição da escravatura, com isso, então, trazendo para o Brasil, né, novas levas de imigrantes, como os italianos, os alemães, também, posteriormente, também os japoneses, asiáticos. E também essa corrente positivista veio então influenciar, né, na liberdade religiosa e também no poder, né, dar mais poder de expressão para a imprensa, que até então era bastante censurada. Bom, gente, dando prosseguimento, né, às nossas correções, né, de gabarito, aqui vocês já assistiram, né, também, né, algum vídeo que foi passado para vocês, texto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a sociologia de M. Durkheim. Então vocês assistiram o vídeo, né, que fala quem foi M. Durkheim. O texto também vem reforçar, né, o que tá no vídeo, então vai ser fácil, né, a compreensão de vocês. Então aqui a gente dá início, né, os conteúdos do segundo bimestre de sociologia, da primeira série. Então aqui a gente pergunta, né, quem foi M. Durkheim, qual a tendência ideológica de Durkheim, né, e qual a corrente sociológica que ele trabalha, que ele corresponde. Então, começando então, quem foi M. Durkheim? M. Durkheim, então, ele nasceu na França e é um dos principais precursores, né, de Augusto Comte, da corrente positivista. E também ele é um dos fundadores da sociologia. Ele também atuou, né, já atuou no campo da filosofia, da antropologia e da psicologia. E Durkheim, ele faz assim uma explicação, né, sobre o andamento, né, da sociedade. Tem como, ele busca assim uma abordagem, né, dos princípios, né, no funcionalismo. E então ele fala de que ele dá assim, uma valorização muito importante para as instituições, né, e fala que as instituições como a escola, o Estado, a igreja e tudo mais,
elas são responsáveis, né, por exercer funções específicas na sociedade. E, consequentemente, as funções também vai ter como consequência, então, os valores adotados pelos indivíduos. Ou seja, a sociedade é composta, né, por instituições, e cada instituição tem que exercer bem a sua função específica, né, que a sociedade espera dela. Então, Durkheim faz o seguinte, ele compara, né, a sociedade a um corpo vivo, ou seja, uma vez que esse corpo, né, social é composto por órgãos e que, vamos que algum desses órgãos, né, apresenta algum problema, afeta todo o corpo social, então tornando-se assim a sociedade uma sociedade doente. Ele fala mais, né, ou seja, quando uma instituição não exerce a sua função, torna o que? Essa sociedade degenerada. E então, nós podemos ver, né, que Durkheim, ele valoriza muito essa ação, né, da sociedade, das instituições sociais sobre o indivíduo. E também nós vamos ver que o pressuposto básico, né, de Durkheim é que a sociedade, ela molda o indivíduo, ela controla o seu comportamento, as suas formas de pensar, de agir. E também, segundo Durkheim, que nós, né, você, né, é o que nós somos porque a sociedade nos moldou. Também, segundo Durkheim, a sociedade, ela é, assim, muito poderosa, muito relevante, então, na vida e no procedimento dos indivíduos. Bom, gente, aqui também a gente pergunta, né, que caráter as teorias e essas metodologias de Durkheim sempre buscavam o caráter científico para todas as explicações e as intenções, né, por eles tratadas, principalmente quanto ao fato social. E ele também, ele assim, frisava, né, que todos os sociólogos, ao analisar um fato social, ele tem que buscar a neutralidade e a objetividade do fato social. E aqui também a gente pergunta, né, quais foram as principais obras de Durkheim, né? As principais obras de Durkheim, no qual desenvolveu toda a sua teoria, foi a divisão social do trabalho, as regras do método sociológico e também o suicídio, que analisa muito. O suicídio analisa muito o fato social em que ocorriam, né, todas essas doenças, né, que eles chamam da sociedade. Depois, então, para fechar, então, a gente vê aqui, seria o fechamento, né, quais foram os 4 princípios fundamentais do sistema sociológico de Durkheim. Então, o primeiro princípio, né, de que a sociologia é uma ciência independente das demais ciências sociais e também da filosofia. O outro princípio, né, a realidade social é formada pelos fenômenos coletivos, considerados como coisas. A causa de cada fato social deve ser procurado entre os fenômenos sociais que antecedem. Para explicar um fenômeno social, deve-se procurar suas causas, que a gente lembra bem, né? Se a gente quiser analisar a sua obra, né, literária, o suicídio, então ele vai de encontro muito com esse terceiro princípio dele, né? Sobre a consequência daquele fato social. O quarto princípio é que todos os fatos sociais são exteriores aos indivíduos, formando uma realidade específica. Então seria assim, nesse sentido de coerção, né, das instituições sobre cada indivíduo. Então, um grande abraço a todos, né, na certeza de que em breve nos veremos. As saudades são muitas, meninos.